gente que está se preparando para tocar na tua vida, mas não sabe que está colocando a mão no enxame de abelha. Tem gente que está se preparando para atrapalhar, cruzar o teu caminho, fazer inferno, fazer ruaça, querer trazer até mutreta para você, mas não sabe aonde está colocando a mão. Deixa eu dizer uma coisa, eu desafio o demônio que possa invalidar a proteção de Deus na sua vida. Não existe. Não existe. O rei disse: eu vou acabar com Eliseu. Aí Deus colocou em ação o Salmo 105, verso 15. Não troque nos meus ungidos e não maltrate os meus profetas. Se Deus avisava a Eliseu, para ele avisar o rei de Israel sobre a cidade, quem dera a vida de Eliseu. Se Deus cuidou dos soldados e do exército, quem dera Eliseu, que era o porta-voz. Aí o moço de Eliseu, provavelmente Geazi, levantei cedo, vou dar uma volta. Vou dar uma volta para ver como é que está a cidade. Quando o moço se levanta cedinho, Eliseu fica dormindo, porque quem tem Deus na vida também descansa. Ele dá uma volta e quando ele olha assim para cima das colinas e dos montes, ele diz: eita, o bicho está pegando. O rapaz corre, assombrado. Ele volta assustado, acorda Eliseu: meu senhor, Eliseu, o que foi? O senhor não sabe. Carros, carruagens e cavaleiros rodearam tudo. Estamos cercados. Eliseu com os olhos cheios de remela, porque quando acorda é assim, não tem como isentar, irmão. Tem gente que fica romantizando os textos. É lógico, eram seres humanos, não era anjo não. Os olhos cheios de remela, com aquele bafo de onça, acorda de manhã e dá um sorriso de canto de rosto assim, ó. Foi? Tem quem? Quantos? A primeira coisa que Eliseu fez, olhou para o moço e disse: escute, Eliseu acordou com uma má notícia. Versículo 17. Versículo 16. Versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos, carros. E então o seu moço lhes disse: ai, meu senhor, o que faremos? Eliseu estava deitado. Eliseu olha e diz assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Versículo 17. E orou ao Senhor e lhe disse: Senhor, eu te peço que lhe abra os olhos para que ele veja. Sabe por quê? Porque às vezes quem está do nosso lado não percebeu ainda quem é a nossa maior companhia. É muito difícil caminhar com uma pessoa que não tem a mesma visão que a sua. A primeira coisa que Eliseu fez depois de uma má notícia foi orar. Isso aqui é uma senha, é um código. Algumas pessoas, quando acordam pela manhã, Franklin Moreira, Luciana, Cida Silva, Valda Santos, Maria Aparecida, Rosa Martins, Terezinha, Maria do Carmo, muitas pessoas quando acordam, Silvanira, a primeira coisa que faz é fofoca, é querer ver desgraça, é querer ver destruição,
é querer saber da vida alheia. Você faz o que você quiser da sua vida, mas eu vou lhe dar um conselho como direção de Deus. Quando tu abrir os olhos, independente de ter notícia boa ou ruim, faz uma primeira coisa. Qual, Roberto? Ora. Ora. E o que é oração? É falar com Deus. Eliseu disse, maior é quem está conosco. E depois ele orou. Porque quando você ora, quando você deposita sua fé, quando você faz notório o que você acredita, porque enquanto o rei da Síria tinha um exército terreno, Deus colocou um exército do céu. E eu não sei se tu vai pegar, mas eu vou falar. Tem gente usando ferramenta da terra para tentar te destruir. E Deus te traz para dizer, eu estou levantando hoje ferramenta do céu, ferramenta do céu, ferramenta do céu. Tem gente que tem preparado caminhos na terra. E Deus está dizendo, eu estou levantando caminhos no céu. Porque tudo que tem na terra é consumível. Tudo que tem na terra é passageiro, é transitório. Mas Deus entrou em cena naquela guerra e disse, eu vou colocar um exército do céu para favorecer. Como é que pode? Enquanto os inimigos eram de carne, o exército de Deus era de... Escreve aqui no comentário que eu vou colocar a cereja desse bolo, porque Deus falou comigo agora. O exército de Deus era de quê? Começa com a letra F e termina com a letra O. Era de quê? Fala comigo. Era de quê? Quem é que consome a carne? Quem é que consome o aço? Quem é que consome os ossos? Quem é que consome cabelo, unhas, dentes, olhos, cartilagem? Quem é que consome roupa, casco? Quem é que consome metal, cobre, ouro, ferro? É o fogo! E Deus traz você aqui para dizer, hoje eu estou colocando fogo para combater nessa batalha. Segura essa daqui que é para você que não acredita no poder de Deus. Deus já tem um exército mais forte do que você possa imaginar. E Ele está disponibilizando hoje para você. Para você. Por 30 segundos. Coloque a mão no seu peito e diga, Senhor, abre minha visão para que eu veja quem está comigo. Diga, Senhor, abre minha visão para que eu veja. Existem soldados, existem milícias, existem guardiões e Deus está disponibilizando para lutar ao teu favor hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem gente que não acredita. Sabe quem entregou aquela vitória? Foi Deus. Sabe quem entregou aquela conquista? Foi Deus. Mas você precisa acreditar. Você precisa acreditar. Hoje o meu Senhor, Ele vai te favorecer, mas acredite. Deus tem exércitos disponíveis para lutar a sua luta. Confie, acredite, se entregue, tome posse. Deus não vai te abandonar. Adeildo, Kátia, Nara, Mônica, Luciane, Luciana, Maria Ribeiro, Thalita Maria, minha esposa. Deus não vai te deixar. Silvanira, Kessia Oliveira, Roseli, Wanda Luísa, Vanusa Vaz, Maria, Rodrigo, Meriane, Priscila, Jaildo,
Deus não vai te deixar, Maísa. Deus não vai te deixar, Kátia. Deus não vai te deixar. Deus não vai te deixar. Tem exército disponível para lutar a tua luta. O que seria do profeta sem um Deus de profecia? O rei pensava, Deus sondava e falava. Eliseu contava e o exército se preparava. O nome disso é intimidade. O nome disso é comunhão. E não é porque você merece. Porque Eliseu tinha falhas como eu e você. Cada um errando de um jeito diferente. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem gente que Deus decide falar de mais perto. Será que eu estou falando com pessoas assim? Tem gente que Deus decide comunicar de forma diferente. Tem gente que Deus decide falar de forma mais nítida e dizer assim: deixa eu falar contigo aqui no particular. Eliseu, eu vou lhe contar coisas que você não sabe. Olha Deus falando com Eliseus aqui hoje. Tem gente que Deus decide falar de forma diferente. Como é que Eliseu sabia se Eliseu estava em Israel? Como é que Eliseu sabia se Eliseu estava em Israel? Eliseu não ouvia. Eliseu não recebeu bilhete. Eliseu não recebeu informação. Mas Eliseu tinha recebido uma visita. Eliseu recebeu uma visita. E quem veio visitar Eliseu foi Deus. E Deus disse a Eliseu: eu vou te contar o que tu não sabe. Te prepara. Eu já quero levantar minha mão e profetizar que está chegando um tempo de comunhão com Deus. Um tempo que tu verás o que ninguém vê e ouvirás o que ninguém sabe. Oh, aleluia. Profetizo que você terá intimidade. Profetizo que você terá visão e Deus falará com você coisas que somente Ele ouviu. Ei! Desculpe a gritaria, o chororô, mas é assim que eu me expresso enquanto eu falo das grandezas do meu Deus, e quem não gostar que se lasque, porque eu não vim para a internet para puxar saco e nem ser bajulador de ninguém. Quem quiser me acompanhar, vem comigo no Glória a Deus. Mas quem não gostar da minha face, que pegue o caminho da direita ou da esquerda, ou que se dane para os seixos dos infernos. Mas eu vou ser o instrumento que Deus me levantou para ser. Escuta isso aqui. Deus escolhe com quem fala. E se Deus escolheu você para tratar de forma íntima, que se exploda os linguarudos, que se dane os fofoqueiros, que se lasque os arruaceiros. O que Deus tem com você não deve ser explicado para ninguém. Não perde o teu tempo batendo boca, não perde o teu tempo se justificando. Deus lhe chamou para ser diferente. E quem é diferente faz diferença sem precisar provar nada para ninguém. Eliseu, vou te contar coisas que você não sabe. Já imaginasse? Tu na tua casa. Eu vou contar a visão que eu estou tendo agora. E tem gente que está entendendo a linguagem do céu. Oh, meu Deus. Eu vou falar, Jesus. Tu na tua casa lavando teus pratos, tua louça, pranchando teu cabelo, pintando tuas unhas. Aí papai te visita e diz assim: ei, sabe aquela tua amiga que tu tanto confia? Sei. Ela é covarde. Senhor, sabe por quê? Porque Deus escuta conversas que você não escuta. Ei, querido, sabe aquele colega, aquela colega lá no trabalho? Sei.
fala menos. Por quê? Porque na tua ausência ela é uma pessoa, mas na tua presença não é o que é na ausência. Deus avisando, Deus comunicando. Eu venho liberar essa palavra. Tenha sensibilidade. Tenha sensibilidade. Se atente aos detalhes. Os detalhes que Deus lhe dá. Se atente aos detalhes. E quando o rei fica sabendo que é Eliseu, que é o instrumento, Deus abençoe, Benedita, vamos orar. É aqui que o bicho pega, o bicho pegou. Porque ser instrumento de Deus também atrai problema. Tu entendeu ou não? Ser instrumento de Deus também atrai problema. O homem disse, é ele, o problema é ele, é? É Eliseu? Tá bom. Eu vou lá. Prepara o exército. Vamos lá. Vamos acabar com Eliseu. Levassuri bicante eu revassei. Salmo de número 105, verso de número 15. O rei cavou uma cova para ele. O salmista disse no Salmo de número 105, verso 15 assim: não toqueis nos meus ungidos, e nem maltrateis os meus profetas. O rei disse, eu vou lá destruir Eliseu. Deus disse, você pode até sair, mas toca nele só se eu quiser. Tudo que o Senhor fala, Deus escuta, e Deus escuta e conta para o profeta, e o profeta conta para o rei de Israel. Por quê? Porque está escrito no Salmo de número 139, no verso 7, se eu subir ao mais alto monte, lá tu estás, e se eu descer às partes mais baixas, lá o Senhor está também. E não havendo palavra na minha boca, isso o Senhor já sabia. O homem estava dizendo para o rei do exército siríaco. O Senhor fala aqui, Deus revela lá, por quê? Porque há uma promessa, Em Isaías 43:13 está escrito assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E deixa eu liberar essa palavra para quem veio receber alimento do céu. Deus tem lhe mostrado por antecipação. Os inimigos têm preparado covas, têm preparado empreitadas, têm preparado armadilha. E Deus diz assim no seu ouvido: vai pela direita, minha filha. Tu vai sair às 6 amanhã, não. Sai 6:15. Deus, tu vai pela esquerda, não. Vai pela direita. Deus tem lhe dado sinais para lhe livrar, para lhe guardar. O homem não entendia, dizia: como pode? Como pode? Como pode? Eu falo aqui, Deus escuta e fala lá. Ei, eu vou te contar uma coisa. Ainda existem pessoas que têm intimidade com Deus. O homem fez questão de dizer, eu leio. Está na Bíblia, está escrito. Eu vou ler.
Segunda Reis, capítulo 6, versículo 12. E disse um dos seus servos: não! Ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. O rei siríaco deitava e pensava: amanhã eu vou pegá-los pela esquerda. Deus que lê pensamento, que sonda a atitude, porque está escrito em Hebreus 12. Hebreus 10 e 4. Está escrito, deixa eu ver aqui, para ver se eu não estou ficando doido. Escuta. Eu gosto de complementar. Estou um pouquinho enferrujado, mas vai sair. Segura aí. Ó, segura aí. Vai sair. Aleluia. Isso aqui, ó. Escuta. Viva e eficaz. Hebreus 4 e 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e atravessa juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, ó o rei pensando, e as intenções do coração. O rei siríaco deitava e imaginava: amanhã eu vou fazer esse planejamento. Deus, que sonda o pensamento, e ia lá em Israel, eu não sei se já se apresentar, porque ele é onisciente, é onipresente, onipotente, e fazia Eliseu saber. O pensamento de Eliseu era exatamente o pensamento que o rei siríaco tinha tido. Era uma coisa muito louca, mas só Deus sabe fazer. O inimigo preparando emboscada e Deus dizendo: Eliseu, o rei está preparando a emboscada. O homem diz assim: é o profeta que revela. O que seria do profeta sem um Deus de profeta? Ei, lebo, remenegavas, turirécia, la flaueribiando res, lejo zemenia, que flaçoia, radacíbia, turimiquiosec, minia faio, surimi resia.